بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، prezados irmãos, prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dando continuidade à nossa aula de ontem. Ontem eu havia prometido que hoje iríamos falar sobre um princípio que dispõe que daf'ul madarra muqaddamun ala jalb al-manfa'a. Ou por outra, daf'ul madarra awla min jalb al-manfa'a. Ou dararul mafasid muqaddamun ala jalb al-manfa'a. O que isso significa? Todos esses princípios, é o mesmo princípio dito em linguagens diferentes, que dispõe que a busca, não é? A promoção, ou por outra, daf'ul madarra, repelir ou eliminar ou erradicar os danos, é prioritário em relação à aquisição ou à busca de benesses, de vantagens, de benefícios. Este é um princípio de fiqh. Vamos detalhar aqui este benefício, vamos tentar, este princípio, aliás, e vamos tentar enquadrar na situação que nós vivemos em relação à Lua. É isso que eu estou a tentar fazer aqui, demonstrar porque a existência e qual é o caminho que podemos encontrar para a união. Porque é que insistimos na união e qual é o caminho que nós podemos encontrar para chegar até lá. Então, eu quero dizer que este princípio do qual nós vamos discutir hoje, a respeito do qual vamos nos debruçar nesta nossa conversa de hoje, ele é um princípio, como dizem os fuqahás, que se expande pelas 4 escolas de novo. É um dos princípios gerais. Existem aqueles princípios que são específicos de cada escola, mas este é um daqueles princípios que é geral, é um princípio que passa por cima de todas as escolas. Todas as escolas adotam este princípio com ligeira diferença entre uma e outra, e nós não vamos aqui entrar nesses pormenores e vamos nos restringir principalmente, não é, nos aspectos gerais deste princípio. O que é que diz este princípio em termos gerais? Daf'ul madarra, repelir os danos. Daf'ul madarra, repelir os danos, é prioritário. Muqaddamun, ele avança, ser prioritário. Ala jalb al-manfa'a, em relação à busca, ou à procura, ou à promoção de benesses. Pronto, a promoção de vantagens, de benefícios. Este é um princípio. Ok, qual é a implicação? O que é que isso significa? Vamos primeiro perceber que este é o princípio geral da Sharia. A Sharia como um todo tem esta finalidade. A visão da Sharia é esta. Todas as normas do Coran, a Sunnah, todos os ahkam de Sharia tendem, primeiro, daf'ul madarra, repelir os danos. Atenção, prezados irmãos. Primeira coisa que temos que perceber é que Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo em benefício das pessoas. Então, a priori, de partida, as coisas todas que estão em volta de nós são boas, são para o nosso benefício. Então, o que prevalece é o bem. O bem é o que existe em volta do universo todo. Todas as coisas são boas. Nós não somos, vamos lá dizer, pessimistas por natureza. Não partimos por negar o mundo. Nós partimos da premissa mãe de que todas as coisas que estão em volta de nós foram criadas em nosso benefício. Então, o que nós devemos fazer, em primeiro lugar, é impedir a corrupção. É impedir que essas coisas todas sejam corrompidas. Esta é a primeira preocupação do Sharia. Está?
a primeira preocupação da Sharia não é promover o bem, porque o bem já existe. Nós nascemos no mundo, Allah fez um mundo bom, a priori, tá? E fez para o nosso benefício. Tá claro? Fez para o nosso benefício. Tudo o que está em volta de nós. Então, Wallahu khalaqa lakum ma fil ard. Allah criou para vós tudo o que está na terra, jami'a, tudo. Então tudo que está aqui na terra foi criado em nosso benefício. No entanto, a Sharia vem para impedir, em primeiro lugar, é por isso que o taqwa, em primeiro lugar, é a proibição da corrupção, dos atos vedados pela Sharia. Esta é a primeira tendência do taqwa, do temor. Antes da promoção de atos benéficos, é proibição. Mesmo o nosso kalima começa por proibir logo o shirk. La ilaha illallah. Lá começa logo pela proibição de que não há nenhum digno da adoração, senão o único Allah. Então o ithbat vem depois do nafi. A afirmação vem depois de quê? Da negação. É por isso que as normas proibitivas, elas são prioritárias em relação àquelas imperativas que impõem um dever ser. Aquelas que vedam, que negam ações corrompidas, que negam a corrupção, que negam os atos proibidos. Este é prioritário. Então, daf'ul madarra, impedir, não é? Ou impedir que ocorra prejuízos ou danos, aulá é prioritário. Min jalbil manfa'a. Eu vou depois explicar isso com mais detalhes e alguns exemplos, mas temos este ponto de partida aqui. Então, a eliminação dos danos. Os danos é tudo que prejudica, não é? O ser humano, não é? Que prejudica, causa lesões, quer na pessoa, quer nos objetos, ou quer na propriedade. Tudo que danifica a pessoa, os bens e a comunidade, que danifica, como posso dizer, as propriedades. Quando falamos da pessoa, referimos o corpo da pessoa, mas referimos também as relações que a pessoa tem, a saúde mental, social, o bem-estar econômico, social, tudo o que está a ver com a pessoa. Então, o Sharia preocupa-se em proteger, em repelir danos em volta da pessoa e das relações que a pessoa estabelece para que haja harmonia social. Está claro? Então, por quê? O mundo em volta de nós, ele já está criado, propiciado para o bem. Excepto que haja uma corrupção, então a Sharia impõe normas proibitivas que visam a proibir coisas que vão danificar aquele mundo perfeito que Allah subhanahu wa ta'ala criou em nosso benefício. Este é o significado de daf'ul madarra, repelir os danos, não é? Então as lesões, os prejuízos que podem ocorrer quer na pessoa e tudo o que está relacionado a ele, nos bens, nos objetos, está a perceber? Nos objetos, assim como nas propriedades. Então, este é o significado de repelir os danos. E depois, por outro lado, então, o que é que a Sharia faz ao repelir os danos? Então, os danos nós temos que perceber que eles podem ser existentes ou iminentes. Está claro? Presentes ou iminentes. Reais ou prováveis. Os danos podem ser reais agora, presente, ou prováveis. Podem ser presentes ou iminentes, prestes, que estão a vir. Está claro? Então, diante dos danos presentes, buscamos eliminar, reduzir. E diante dos danos eminentes, nós nos precavemos. Buscamos nos precaver. Essa é Sharia. Sharia ensina-nos a eliminar aqueles danos existentes e nos precaver daqueles danos eminentes. Essa é Sharia. Está claro? Então, este é o significado de daf'ul madarra, a repelir os danos. Vamos para, não é? Também no daf'ul madarra, outros chamam daf'ul mafasid, que tem o mesmo significado, né? Daf'ul mafasid. Então, temos depois jalbul manfa'a. O segundo lado é
a busca ou a aquisição das vantagens, das benesses, dos benefícios. Não é? Então, a Sharia promove. Quando não existe benesses, já sabemos aquilo que não é? Aumenta a vida, a vivacidade e todas as coisas em volta da vida. Estamos a falar dos bens e das propriedades. Então, tudo isso, promover isso, onde não existir, porque de princípio existe em todo lado, mas podem ser mitigados, podem desaparecer, nós promovemos de volta a vida e a vivacidade. Promovemos de volta tudo o que faz nos viver e promove a vida e o bem-estar. Está claro? Al-masalih, tudo o que tem utilidade para a vida humana. Masalih, tudo o que tem utilidade para a vida humana. Então nós promovemos essas utilidades. Está a ver? Então onde não existem, fazemos nascer. Onde existem, maximizamos. Maximizamos a utilidade delas. Estes são, é a visão, vamos lá dizer, as lentes com a qual o muçulmano deve olhar para todas as situações e ajudar a equilibrar. Como é que então se aplica o tal princípio? Tal princípio aplica-se da seguinte maneira: onde não existe, não é? O bem, nós promovemos o bem. Onde existe o bem, nós maximizamos. Não existe, criamos, e se existe já, maximizamos. E onde existe o mal, nós eliminamos. Procuramos eliminar o mal. Onde não existe, procuramos impedir para que ele ocorra. E vamos lá dizer então, quando entra em contradição, a eliminação de um dano entra em contradição com a aquisição e a busca de um bem, de um benefício, de uma benesse. Aí é onde está o objeto dessa nossa conversa de hoje. Então, quando há uma concorrência entre estes dois, de formas que é impossível a conciliação, porque a busca de um bem é à custa da promoção de um dano, estamos a ver? É o contrário, nós queremos buscar um bem, mas gera um dano. O que é que nós fazemos? Causamos o dano à custa deste bem que pretendemos promover, ou eliminamos o dano, tá? Ainda que sobre isso percamos aquela benesse, aquele benefício. Eu vou com um exemplo, vai nos ajudar bastante. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, no Corão, ele diz o seguinte, né? وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão. E quando retaliar, sabe que alguém foi injustiçado, ele pode retaliar, pode cobrar de volta, na medida em que lhe foi causado dano. Está claro? Mas, se a retaliação que eu for a fazer for a causar, for por via de uma ilicitude, então Sharia te veda aquilo que era inicialmente permissível, porque eu vou causar um dano para adquirir aquela benesse, aquela virtude ou vantagem que eu devia ter em compensação ao dano que me foi causado. Então Sharia vai fazer o quê? Impede que você pratique. Vamos lá. Alguém, não é, insultou o seu pai. Então você deve insultar o pai dele. A princípio, diríamos sim, é isso mesmo. Mas Sharia diz, uma vez que para você obter aquela benesse da retaliação, será a custo de uma ilicitude, que é um insulto ao pai dele. Então você não pode insultar o pai dele tal como ele insultou o seu. Ainda que você não consiga adquirir esta benesse. Por quê? Porque ela é à mercê de um dano. Não sei se estamos a perceber aqui o exemplo. Vamos pegar um outro exemplo. Eu mencionei esta ayat ontem. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Pergunta-te a ti, ó Muhammad, sobre os jogos de azar e o consumo de bebidas alcoólicas. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ.
diga ao Muhammad que há nisso um grande pecado, o manafi nas, mas há nisso também várias manafi, até se está em plural, vários benefícios para as pessoas. Só que o pecado é maior do que as vantagens e os benefícios. O que significa que para adquirir aquela vantagem será à mercê de um prejuízo. Para você adquirir os lucros que vêm do negócio do álcool, do consumo do álcool, da transação, todas as vantagens que podem vir de lá, você pode provar que não, isto aqui tem muito lucro, é um bom negócio, mas a Sharia diz que será à custa de um prejuízo. Então, evitar esse prejuízo é a prioridade de Sharia. Daf'ul madarra awla. Repelir o dano é prioritário em relação àquele benefício que você busca adquirir daquele negócio. Está claro? Vamos então ao exemplo da nossa realidade em relação à lua. Nós temos aqui duas situações. Há uma situação, ambas situações são no dia 29. No dia 29, não é? Do mês de Ramadã. Ambas situações são no dia 29 do mês de Ramadã. Já se jejua 29 dias. Está claro? Então a discussão não é entre 28 e 29. Não é entre proibido e ilícito. É proibido jejuar 28 dias. Não existe esse jejum. O jejum existe 29 ou 30 dias. Então estamos a discutir entre o jejum de 29 e 30 dias. Há um grupo de pessoas que já avançou, que a lua foi vista. E nessa base nós vamos estabelecer o quê? O Eid. Está claro? Nós vamos estabelecer o Eid. Não é? E toda a comunidade muçulmana, já a grande parte da comunidade muçulmana vai celebrar amanhã. Não só a grande parte, a maioria, no nosso caso, vertente de Moçambique. A maioria já vai celebrar o Eid amanhã. Como é que eu faço? Você que é da outra opinião. Para si, não, tem que ser 30. Benesse. Está claro? A benesse aqui para si qual é? A vantagem. Tu acreditas que tem que ser 30 jejuns desta vez. E os outros dizem que não, tem que ser 29. E os de 29 vão celebrar Eid amanhã. É festa amanhã de Eid. Então, a pessoa, aquele grupo que diz que não, nós temos que celebrar, para nós, devíamos celebrar o Eid depois da manhã, estão perante este desafio de fazer, de coincidir aquilo que é daf'ul madarra, ou madarra e manfa'a. Mafsada e manfa'a. Qual é o mafsada aqui? Qual é o bem que está em jogo aqui? É a união. E qual é a benesse que está? Essa é a situação daqueles que negam a lua dia 29. Estão nesta situação. Eles estão têm que equilibrar agora a benesse, a vantagem e depois o mafsada, o prejuízo, o dano. A vantagem que eles querem adquirir é mais um jejum. Esta é a vantagem. É jejum obrigatório, de acordo com eles, sim, ainda tem um dia de jejum obrigatório. Um mafsada que eles vão causar é a desunião, é fitna. Porque eles vão se retirar de um jamaat inteiro. Eles é que vão causar fitna. Então as pessoas estão entre essas duas situações aqui. É preciso encontrar equilíbrio. Temos que jejuar um dia. Mas, no entanto, já jejuamos 29. Vocês estão a perceber? E no Sharia existe 29 dias de jejum. E depois, por outro lado, nós temos uma vantagem, um risco aqui. Estaremos juntos ou vamos causar divisão nas famílias? Nós é que vamos causar esses do dia 20, do dia 30, esses que dizem que tem que se jejuar do dia 30. Eles é que vão causar a divisão aqui. Eles vão romper, vão negar, se juntar aos demais e celebrar o Eid. Tá? Vão negar e vão causar fitna. Então, a regra, o princípio aqui diz o quê? Daf'ul madarra awla min jalbil manfa'a. Repelir o fitna é prioritário do que ficar insistindo naquele dia extra de jejum, enquanto que esse jejum, nós já fizemos 29 e o Sharia disse que é 29 ou 30. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o mês islâmico tem 29 dias. E se não for vista a lua, façam 30. Então você já não está em problemas perante o Sharia em termos de dias para jejum. Os dias de jejuar são 29 ou 30. Você já jejuou 29, os outros também jejuaram 29. Se você se junta a esses, a uma fica junta. Todos nós promovemos a união.
Se você se separa, cria fitna. Ainda que você ganhe um dia extra de jejum, mas o preço ou o dinheiro que você gastou para adquirir esse dia de jejum não compensa. Wal fitna ashaddu min al-qatl, porque Allah diz no Corão, causar fitna é pior do que causar matanças. Então, claro que causar fitna no dia 29 para jejuar ainda no dia 30 é pior do que perder aquele jejum na tua crença, se você está convicto de que tinha que ter aquele jejum. Está claro? O fitna aqui é mais grave. Então, este é o equilíbrio que você encontraria, de acordo com todos os fuqahás, na situação em que nós estamos. Mesmo que não seja, eu estou a dizer aqui, desconsiderando o facto de que é a posição da escola de Imam Abu Hanifa, não é? De que a lua vista no outro lado serve para o outro. E nós não temos diferenças, não é? Por exemplo, Moçambique com a Arábia Saudita, partilhamos os horários de Salah. A nossa situação é diferente com aqueles, por exemplo, que estão na Índia, no Paquistão, não é? Em que eles estão muito antes do que o momento que a gente vê a lua. E quando nós vemos a lua, não dá para informar para eles porque eles já estão a dormir. Já foram dormir. Aí cria haraj, complicação para eles, desnecessário. Então não há como transferir a lua daqui para lá. Mas, entre a Arábia Saudita e Moçambique, podemos plenamente partilhar a mesma visualização. A lua vista por eles pode ser celebrada por nós. É daí que, na base deste princípio, de دفع المضار أولى ومقدم من دفع المضار ودفع المفاسد مقدم على جلب المنفعة, que repelir o dano é primordial, é preferencial com a busca de um ganho. Entendemos logo aqui que para os irmãos que defendem esta coisa da lua local aqui não aceitam, ainda que tenham esse princípio, à luz deste princípio de fiqh aqui, apesar de defender a lua local, mas à luz deste princípio de fiqh que é universal em todas as 4 escolas, é preferível vocês se juntarem e não dividirem a comunidade por causa de uma lua ou por causa de um jejum. Enquanto vocês já terminaram o mês de Ramadã, alhamdulillah, tem 29 ou 30 dias. Então, é preferível se juntar do que causar divisão. Este é o significado, esta é a minha mensagem que eu trazia aqui para a nossa conversa de hoje. E, portanto, irmãos, sendo assim, quero de novo reiterar aqui que não há nenhuma justificação no Sharia que nos permita dividir a nossa comunidade em 2 idas. E os irmãos que insistem ou que defendem a lua local, a visualização da lua é local para todos. Todos nós adotamos o princípio da visualização local. No entanto, um grupo aceita a lua vinda de outros pontos do país, valida. A diferença está na validação da lua. Então os outros validam a lua vinda de fora dos outros países, enquanto que os outros não. Mas esses que insistem na lua local adotam um princípio que divide a nossa comunidade. Devem repensar este posicionamento, de modo a evitar que a nossa comunidade fique dividida. E se existe alguém que está a causar a divisão aqui, é aquele que rejeita se juntar aos outros. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.